Beleza, galera? Hoje é dia 14 de setembro de 2020 e recentemente eu terminei de ler este livro aqui, A Depressão de Spurgeon, escrito pelo autor Zach Eswine. Tomara que seja assim que pronuncia o nome dele. Foi exigência da disciplina Psicopatologia desse semestre no seminário e trata do tema depressão. Para quem não conhece, Charles Spurgeon foi o grande pregador do século XIX, conhecido por muitos como o príncipe dos pregadores e também conhecido como o último dos puritanos. Ele teve uma proeminência muito grande naquela época, ele era um pastor batista reformado, mas o que pouca gente sabe é que ele passou a vida inteira sofrendo com depressão, problema psicológico, emocional, por assim dizer, e ele também tinha problema com gota, então ele tinha um desgaste físico também. É interessante, antes de nós começarmos a falar a respeito do livro, que você leia aí na sua Bíblia o Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 24, que vai dizer que Jesus curava as pessoas que eram levadas a ele. E essas pessoas eram quem? Endemoniados, se referindo a problemas espirituais, aos paralíticos, se referindo a problemas físicos, e aos lunáticos, fazendo uma referência a problemas psicológicos, problemas mentais, para você ver mais ou menos como que é dividido o nosso ser, mente, corpo e espírito. Mas vamos lá, esse autor, que também é pastor, ele também deu a entender, pelo escrito dele, que ele também sofreu com a depressão. Então ele pegou diversos sermões de Spurgeon que ele tratava desse tema, melancolia, depressão, etc., e fez um compilado e ele ia meio que completando as coisas que Charles Spurgeon falava a respeito da depressão. Então ele fez um compilado, é um livro muito interessante, a leitura dele é muito tranquila, muito leve, e é bem interessante que ele fala o ponto onde começou o start da depressão de Spurgeon, que foi quando ele estava pregando no local para milhares de pessoas, um engraçadinho passou lá do lado de fora, gritou fogo, e aí virou um perereco dentro lá do local onde ele estava pregando, nessa brincadeira de mau gosto. Muitas pessoas foram pisoteadas, 7 faleceram e 28 foram feridas gravemente. Esse foi o start para a depressão de Spurgeon, que aí acompanhou ele durante a vida inteira. O autor vai dizer, parafraseando Spurgeon, que a depressão não é frescura, não é nada mais, nada menos do que uma doença, e como doença deve ser tratada como qualquer outro tipo de doença, claro, dentro das suas especificidades. Então vamos falar um pouco aqui a respeito de cada um dos temas. O livro ele é dividido em 3 partes, sendo que na primeira nós temos aqui buscando entender a depressão, onde ele vai falar um pouco a respeito da doença em si, que vem a calhar, tendo em vista que estamos no mês de setembro, o setembro amarelo, é de conscientização com relação a esses problemas emocionais e tal. Na parte 2 ele vai falar sobre aprendendo a ajudar os que sofrem de depressão. Nossa, tá dando reflexo. Aprendendo a ajudar os que sofrem de depressão. E na parte 3, conhecendo formas de ajuda para lidar diariamente com a depressão. Então você vê que ele faz um panorama bem geral aqui. Então fala como você deve tratar alguém que sofre de depressão, vai falar a respeito da depressão em si, vai falar como você pode se prevenir, ou caso você tenha, como você lidar com isso, vai fazer uma diferenciação entre a pessoa melancólica, que daí já nasce melancólica, e é problema de temperamento, não é doença, mas pode ajudar, né, entre aspas, a pessoa a adquirir uma depressão e tudo mais. Então vamos lá, no capítulo 1 ele vai falar sobre a estrada da aflição, ele vai falar um pouco sobre ajudadores nocivos, aqueles que pensam que estão ajudando, mas na verdade estão atrapalhando. No capítulo 2 ele vai falar da depressão em nossas circunstâncias, ele fala como distinguir o dom da tristeza e o trauma da depressão, ou seja, uma tristeza comum da doença da depressão, e ele vai usar na verdade um conceito de Andrew Solomon, que diz assim, que o pesar é a depressão proporcional à circunstância, ou seja, a tristeza proporcional à circunstância, enquanto a depressão é um pesar desproporcional à circunstância. No capítulo 3 ele vai falar da doença da melancolia, que é aquela que eu falei, que é desde o nascimento e é mais relacionado com o temperamento da pessoa. Capítulo 4, depressão espiritual, ele fala sobre a melancolia religiosa, é uma depressão onde você se cobra mais do que o devido.
vamos dizer assim, você esquece da graça de Deus e fica se culpando, achando que Deus está irado com você, e aí acaba causando essa doença terrível aí. Na parte 2 do livro, ele vai falar sobre aprendendo a ajudar os que sofrem de depressão. É uma parte muito interessante para que nós possamos auxiliar aqueles que sofrem disso. E ele vai falar, aos olhos de muitas pessoas, incluindo cristãos, depressão significa covardia, falta de fé ou simplesmente falta de atitude. E não é. Você não sabe o que está passando dentro da cabeça da pessoa. No capítulo 6, ele vai falar da linguagem para as nossas aflições. A Bíblia usa metáforas para auxiliar os aflitos. Dentre elas, uma aqui que ele colocou como exemplo, abram aspas, caminhar à beira de um precipício, fecha aspas. Então a Bíblia ela vai usar termos desse sentido, um pouco mais genérico, porque abrange a questão da depressão. Se fosse um tema específico, faltaria espaço para falar de cada um dos casos. Então ele utiliza um termo mais abrangente que se encaixa como uma luva na situação da pessoa que estiver lendo. Ele fala que é ótimo nós utilizarmos esses versículos bíblicos aí. Capítulo 7, ele vai falar sobre ajudas que fazem mal. Ele diz que é fato que pessoas com uma mentalidade forte são muito aptas a serem duras com os companheiros nervosos e falarem de maneira áspera com pessoas que são muito deprimidas e de espírito, dizendo: realmente você deveria despertar deste estado. Aquela pessoa que ela é forte e ela não entende a fraqueza do outro. E ela vai com aquele olhar acusador, mas piora do que ajuda a pessoa. Capítulo 8, ele vai falar sobre Jesus e a depressão. Ele fala que Jesus foi um homem de dores. Aqueles que sofrem de depressão podem encontrar um lugar para descansar na experiência de vida de Jesus Cristo, que passou por diversas circunstâncias complicadas aqui de sofrimento na nossa terra. Na parte 3, ele fala conhecendo formas de ajuda para lidar diariamente com a depressão. Esse capítulo é bem interessante. No capítulo 9, ele fala sobre promessas e orações. Ele fala para usar lembretes escritos das promessas de Deus, por exemplo, num calendário. Então você pega as promessas de Deus e coloca num calendário para você ficar sempre se abastecendo com as promessas de Deus. Para conhecer as promessas de Deus, você vai ter que ler a Bíblia, não tem jeito. Depois ele fala para aprender que promessas devem ser realmente promessas. Por exemplo, Deus não nos prometeu saúde, riquezas e imunidade. Então a gente tem que se basear nas promessas, realmente promessas, não aquelas inventadas por aí, principalmente por teologias da prosperidade, por exemplo. Depois ele entra no capítulo 10, ele fala sobre ajudas naturais, ele fala que o riso ele é importantíssimo, histórias animadoras, anedotas, tudo isso ajuda. Ele fala sobre horas de quietude, encontre meios de entrar em contato com a natureza e com a luz do sol. O descanso é o melhor remédio, aproveite a quietude e o repouso. Fala para dividir o seu dia, não se sobrecarregar no trabalho, no estudo e tudo mais. Fala sobre a importância de se ingerir medicamentos. A experiência da maioria dos pacientes evidenciou também a necessidade de um tratamento de múltiplas abordagens, porque como a depressão ela tem múltiplas causas, você pode tratá-la também por meio de diversos tratamentos, por assim dizer, ou diversos meios. Por exemplo, oração, aquele contato com a natureza que nós falamos, o descanso, estimulantes, tônicos, preleções, remédios, auxílios higiênicos como banhos mornos e etc. Terapia e cuidado pastoral. Falou também para termos atenção com relação à nossa alimentação e jejum. E ele fala que se oferecermos apenas oração e sermão para amparar o sofrimento mental do nosso próximo, subestimamos as necessidades do complexo corpo-alma e os diversos presentes na natureza que Deus misericordiosamente tem provido. Não podemos ignorar esses meios. Medicamentos, bom humor, descanso, natureza, banhos, dieta, planejar nossos dias de acordo com os nossos limites, terapia e aconselhamento pastoral. Tudo isso nos é dado para nosso auxílio e nos oferece grande ajuda. No capítulo 11, ele vai falar sobre o suicídio e a escolha pela vida. Spurgeon conhecia o desejo pela morte, sentiu esse desejo mais de uma vez. E ele vai trabalhar um pouco desse tema aqui. No capítulo 12, ele vai falar sobre os benefícios da aflição. As aflições aprofundam nossa intimidade com Deus, nos capacitam a melhor receber as bênçãos, esvaziam nossas pretensões, expõem e extirpam nosso orgulho, nos ensinam a empatia para com o outro, permitem que pequenas gentilezas ganhem vulto e nos ensinam a encorajar outros que passam por provações. E na conclusão ele termina dizendo que vivendo com Jesus, as aflições se reconfiguram e assumem os seus propósitos a fim de promoverem as suas intenções. E com isso ele encerra o livro. É muito interessante, eu aconselho que você adquira esse livro, tanto para você que
tem depressão, ou se você também não tem, mas pode ter, ou para você que convive com alguém, ou se não convive, pode vir a conviver. Então é importante para todo mundo saber de todas essas coisas que eu falei aqui. Com isso encerro o vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, por gentileza se inscreva aí, assine aí o sininho e nos vemos logo em breve. Um forte abraço.